São Paulo ganha super trunfo por contratação de Carlos Vinícius. Tem informação aí sobre o Mike, lateral do Palmeiras no São Paulo. Vamos comentar aí também sobre a venda aí do Antony e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha? Tranquilão, meu querido? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. E o Tricolor tá aí treinando, se preparando para o jogo aí do dia 12, na próxima quinta-feira aí contra o Vasco, né, cara? O próximo jogo do São Paulo é o próximo e último já antes da parada aí para o Super Mundial. Estamos aí em período de data FIFA, né, cara? Data FIFA contra o Brasil jogou, empatou com o Equador aí na estreia do Ancelotti. Jogo bem mais ou menos, joguinho bem chato, né, cara? Como é impressionante como é que é chato data FIFA, né, cara? A gente reclama que os jogos do Brasil são ruins, que são aquilo, que não sei o quê, mas é muito melhor os jogos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, do que ver a seleção brasileira jogar, né, cara? Uns jogos assim muito chatos, entendeu? Tu assistir, entendeu? Tu vê o jogo lá na Nations League, porra, a diferença que é os jogos de lá pros jogos das seleções sul-americanas. Óbvio que não é todo jogo também na Europa que é jogão, né? Mas são bem melhores do que os jogos aqui das seleções sul-americanas, né, cara? Os jogos aqui são tristes, né? O jogo do Brasil foi muito triste ontem. O que salva a data FIFA é alguns jogos que tem bom na Europa, como foi o jogo de ontem da Espanha com a França, né? Porque o resto eu vou te contar um negócio, viu, rapaz? É de dar calo na vista, viu? E o São Paulo ontem, tá na quinta-feira, tá? Vamos falar sobre o treino de ontem, tá? Quinta-feira, porque tem informações sobre o Marcos Antônio. Olha aí. O São Paulo deu sequência nesta quinta-feira ontem a preparação para enfrentar o Vasco no próximo dia 12 no Morumbis. A principal novidade foi a ida de Marcos Antônio ao gramado pela primeira vez após a sua lesão. O volante se recupera de uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda sofrida no dia 17 de maio contra a equipe do Grêmio. Nesta quinta-feira, o Marcos Antônio realizou pela primeira vez uma corrida supervisionada pela fisioterapia em um dos campos do CT da Barra Funda. Apesar disso, o jogador ainda não iniciou o processo de transição física e segue como dúvida para o próximo compromisso da equipe, tá? Então ele deu aí, né, já uma corrida aí no gramado, tá? Do CT da Barra Funda aí, mas ele ainda, né, cara, é dúvida pro jogo contra o Vasco, que é o jogo da semana que vem, né? Porque ainda tem que fazer a transição física para depois treinar com o elenco, aí depois sim poder ser relacionado pro jogo aí, né, que vai ser contra o Vasco na quinta-feira. Hoje é sexta, né? Tem mais alguns treinos aí até o jogo contra o Vasco. Vamos ver se ele vai treinar com o time até lá para saber se ele vai pro jogo ou se não vai, né? Mas ele tá correndo aí no gramado, né? Ele já com a fisioterapia de olho. E vamos ver se ele vai estar disponível para o jogo contra o Vasco ou não. Bom, o elenco do São Paulo abriu o dia de trabalho com um circuito de exercícios de força, potência e velocidade, comandado pelos preparadores físicos. Depois, Zubeldia e sua comissão técnica supervisionaram uma atividade de posse de bola seguida de jogos em um espaço reduzido. O elenco do São Paulo volta a treinar na manhã desta sexta-feira no CT da Barra Funda, tá? Então faz atividades que o Zubeldia fez aí com os jogadores nessa quinta-feira, no dia de ontem, tá? E hoje pela manhã o São Paulo faz mais um treino aí no CT da Barra Funda para a gente aí se preparar para esse jogo contra o Vasco, que é um confronto direto, né? Que os dois estão bem próximos ali da tabela, que não dá nem para pensar em perder mais pontos aí em casa, que o São Paulo, o último jogo em casa, perdeu o Mirassol, né? Aquele jogo vexatório do São Paulo. Então São Paulo está deixando muito a desejar aí nesse brasileiro, então não pode mais nem pensar em negociar pontos fora de casa, né? Rapaziada, olha só que bacana isso aqui. São Paulo bate Flamengo e Corinthians como torcida que mais compra produtos oficiais e licenciados do seu clube no Brasil. De acordo com a pesquisa do YouGov, 30% dos torcedores do São Paulo compraram algum item licenciado do clube nos últimos 12 meses. Olha que negócio espetacular isso aqui, tá? Isso aqui foi o YouGov que fez esse levantamento aqui. Aqui tem o levantamento sobre porcentagem. Gabriel, o que significa a porcentagem? Isso aqui é a porcentagem, tá, da torcida que comprou pelo menos um item, tá, aí, licenciado do clube nos últimos 12 meses, tá, que comprou alguma coisa do clube no último ano, tá? O São Paulo está em primeiro com 30%, tá?
30% da torcida do São Paulo comprou pelo menos um item licenciado oficial do clube nos últimos 12 meses. Aí em segundo está o Flamengo aí com 29%, em terceiro está o Corinthians com 28%, em quarto o Vasco com 27%, e em quinto o Palmeiras com 25%. Ah não, mas é que a torcida do Palmeiras passou a do São Paulo, que é a terceira maior torcida do Brasil. Óbvio que não é só isso aqui que a gente vai se basear, né? Mas isso é uma balela também que eu vou te contar o negócio, né, cara? Se você for olhar em números que tem em rede social, em engajamento, você pode ter muito mais que o Palmeiras, e a torcida do São Paulo também compra muito mais produtos aí do que a torcida do Palmeiras, tá? Então, 30% da torcida do São Paulo comprou pelo menos um item oficial do clube nos últimos 12 meses, tá? A torcida que mais compra aí produtos licenciados do clube nos últimos 12 meses, né, cara? Aí eu faço a pergunta pra vocês: vocês já imaginaram se a gente tem uma diretoria aí competente, cara, que sabe explorar o tamanho da torcida que tem? Se fosse um clube organizado, se fosse um clube sério? Uma pena que esse clube, essa potência colossal que é o São Paulo, tá na mão de pessoas incapazes, incompetentes de gerir o clube e o tamanho do São Paulo, né? Os caras não têm tamanho, né, cara, do poder que é a torcida do São Paulo, do tamanho que é o São Paulo, porque são pessoas incompetentes que estão à frente do clube hoje, entendeu? Cara, assim, é impressionante, né? O time muito mal, né, cara, no Campeonato Brasileiro, né? Tipo assim, tudo... o São Paulo hoje como clube tem tudo contra aí pro torcedor comprar menos produto, pro torcedor ir menos estádio, mas é ao contrário, né? Tem ótimas médias de público, ótimas médias de bilheteria que o clube ganha por jogo, né? Nos jogos, vende muito produto, tem engajamento absurdo das redes sociais, né, cara? Então, a torcida do São Paulo entrega em todos os aspectos, né? É uma pena que o clube é gerido aí por pessoas incapazes, né, cara, de gerir um clube do tamanho de São Paulo. É uma pena muito grande isso aí, né? Enfim, vamos mudar de assunto agora e bora entrar aí no tema mercado da bola. Saiu informação que o Danilo Lavieri do UOL trouxe que o Santos e o São Paulo estavam interessados na contratação do Mike, né, que é o lateral do Palmeiras, não deve renovar o contrato com o Palmeiras e deve deixar aí lá o Palmeiras no final do ano, tá? Vamos lá, informação aí do blog do São Paulo. O Mike não deve vir para o São Paulo nem nesta janela do meio do ano e nem na próxima. O São Paulo teve um grande interesse no jogador no começo de 2025, mas como ele tem contrato até o fim do ano com o Palmeiras, ficou difícil a sua chegada. Mesmo estando livre no ano que vem, o São Paulo deve priorizar as subidas de Ângelo, Igor Felisberto e Mike vindos da base. Tá a informação que o blog do São Paulo trouxe, então, essa informação que o São Paulo estava de olho do Mike, mas o São Paulo deve priorizar aí para o ano que vem as subidas dos garotos aí da base. Aí tem esses três em pauta, o Mike a gente já conhece, muitos já pedem para ele ganhar chance no time de cima, ele foi até para o banco em alguns jogos, mas nunca fez sua estreia ainda pelo time de cima. O Igor Felisberto também é um dos principais da base, e o Ângelo também. É o Ângelo que foi vendido aí para o Strasbourg, né, que é o time da França aí, que foi vendido recentemente, né, por 5 milhões de euros. É os três principais aí jogadores da posição, né, de lateral, do jeito que a gente tem. Então o Mike só pode ter interesse, teve mais dele mesmo no começo do ano, mas ele tinha um ano ainda de contrato com o Palmeiras. Era óbvio que o Palmeiras não ia facilitar nem um pouco a saída do Mike para o São Paulo, que é um rival ali direto, né? Então, apesar do São Paulo ter o Mike como um monitoramento, podemos dizer assim, não deve vir. A tendência é que não venha, tá? A tendência é que ele não venha. O São Paulo pode deve priorizar aí os garotos vindo de Cotia. Beleza? Assim, eu acho que o Mike é bom jogador, mas, cara, tem 32 anos, né? Já tá muito longe aí do seu auge, não vem fazendo boas temporadas e as últimas pelo Palmeiras, então, apesar dele ser bom jogador ou de ter sido nos seus melhores momentos, é um jogador que não me anima tanto assim não, confesso pra vocês, né? Mas enfim, bora mudar de assunto agora e continuando aí no tema de mercado da bola, bora falar aí sobre o Carlos Vinícius, centroavante ex-Fulham, que tá livre aí do mercado. Já comentamos a informação ontem com o André Neto do São Paulo, vai aí, na verdade já abriu conversa aí pela contratação do Carlos Vinícius. E o GE traz aqui a informação, rapaz, que é bem interessante, que é o Lucas, tá? O Lucas pode ser aí um trunfo do São Paulo para a chegada aí do Igor Vinícius ao tricolor. Olha aí, o São Paulo está interessado na contratação do atacante Carlos Vinícius, livre no mercado depois de deixar o Fulham da Inglaterra.
O alvo do São Paulo, o centroavante de 30 anos, tem um grande amigo no elenco comandado pelo Zubeldia, que é o Lucas. Na temporada de 2020-2021, o Carlos Vinícius teve um de seus melhores momentos ao ser emprestado pelo Benfica ao Tottenham da Inglaterra. O centroavante encontrou o ídolo do São Paulo, de quem se transformou no grande amigo, tá? Ele era jogador do Benfica e foi emprestado aí para o Tottenham, né? E foi lá que ele conheceu o Lucas, eles jogaram juntos já na equipe do Tottenham. Além do bom desempenho em campo, com 10 gols em 22 jogos, o Carlos Vinícius conquistou a amizade de Lucas Moura, que já estava no Tottenham desde 2017. Assim que o centroavante chegou ao clube, por sinal, o ídolo do São Paulo escreveu nas redes sociais. Tem até uma mensagem lá que o Lucas escreveu para o Carlos Vinícius, né, assim quando ele foi para o Tottenham e tudo mais. Ali começava uma amizade entre os dois jogadores e suas famílias. O Jean ouviu que o Lucas e o Carlos Vinícius dividem momentos fora da rotina de treino e jogos do Tottenham. Os atacantes frequentemente vão à mesma igreja em Londres e viram seus familiares se aproximarem, tá? Então, o Lucas e o Carlos Vinícius são amigos aí, não só desde a época de Tottenham, quando eles jogaram juntos, né? Em 2020 e 2021 ali, foi quando eles estavam juntos no Tottenham, mas eles têm também uma amizade fora do campo e as famílias também são bem próximas, né? Então, é um trunfo que o São Paulo tem, é a amizade aí do Lucas, né, com o Carlos Vinícius, é um trunfo importante aí, né, que pode ajudar aí a trazer o Carlos Vinícius para o São Paulo, né, que é o jogador que o São Paulo está interessado, já abriu conversas aí com ele, após ele ficar livre no mercado, depois de deixar o Fulham, né? Nas redes sociais, no período em que Carlos Vinícius esteve no Tottenham, os dois jogadores mostraram em diversos momentos uma boa relação que tinham, principalmente com fotos comemorando gols, né? Então, tá, ele já tem uma amizade desde 2020, quando eles estavam juntos no Tottenham, e isso aí pode ser um fator, né, cara, para ajudar a trazer o Carlos Vinícius para o São Paulo, né? Enfim, já comentou muito aqui sobre a questão do Carlos Vinícius. Ele é um jogador aí que tem as características que o Zubeldia quer, né? Centroavante, muito forte, aí faz pivô. Ele não tem números muito bons, muito pelo contrário, os números dele são ruins, né, cara? Ele jogou pouquíssimos jogos no Fulham, que foi o time que ele estava nessa última temporada. Ele jogou 4 jogos só, vem jogando muito pouco. E o último gol que ele fez foi em março de 2024. Comentamos isso aqui no vídeo de ontem, que foi quando ele estava no Galatasaray emprestado ainda, né? Então, tem números aí ruins, né? Mas, enfim, rapaziada, os números que foi especulado foi Carlos Vinícius, o Carlão da Ferroviária, né, que tem 32 anos, e aquele Zampedri lá do Universidade Católica, né, que esse já tem 37, já tem uma idade bem mais avançada aí realmente. Então, de todos esses nomes aí que foram especulados, né, cara, que tá aí com o São Paulo olhando, acho que a aposta mais válida é do Carlos Vinícius, por mais que ele não tenha grandes números, como eu falei. Mas, cara, ele tava jogando na Inglaterra, né, no Fulham. Pode ser que no Brasil, que é um futebol menos competitivo, é inferior tecnicamente à Premier League, pode ser que aqui, por ter um nível mais baixo, ele consiga jogar bem e consiga entregar, né? Então, bora ver o que vai acontecer. São Paulo já abriu conversas com ele, já comentamos aí também sobre essa situação. Aí tem outros times brasileiros interessados e também do exterior aí de olho no Carlos Vinícius. Então, tem concorrência, né? Tem concorrência aí, vai ter time fazendo proposta e vamos ver, né? Se ele vai querer ficar na Europa, se vai para outro time no Brasil, se vai querer vir para São Paulo. Mas o fato é que tem aí, ele tem uma amizade muito grande aí com o Lucas, né, cara, aí fora dos gramados, que pode ajudar aí a trazer o Carlos Vinícius para o São Paulo, tá? Eu nunca assisti, tá, jogo do Carlos Vinícius, tá? Só vi gols dele nas redes sociais, aqueles famosos highlights que a gente conhece aí dos jogadores. Ver ele realmente jogar, eu nunca vi. É literalmente uma aposta, rapaziada. Qualquer um que vir vai ser literalmente uma aposta. E é que a aposta que eu acho mais válida aí é o Carlos Vinícius. Só que tá a questão aí do salário, né? Além do salário, tem as luvas que tem que pagar, porque ele está livre no mercado. E a gente sabe muito bem também que ele não vai vir para receber um salário baixo. É um cara que está vindo da Premier League, né? O cara estava no Fulham, então a gente sabe muito bem que esse cara não vem para cá para ganhar um salário baixo. Então tem que ver ainda se ele se encaixa aí, né, cara, dentro da folha do São Paulo, dentro do que o São Paulo pode pagar aí para ele. Tanto na parte de salário, quanto na parte de luvas que tem que pagar aí para ele. Vamos aguardar aí para ver se vai dar jogo, se vai dar negócio ou se não vai. Bom, vamos mudar de assunto agora e bora falar aí sobre o Antony, rapaziada. Tá aí, ó, Alexander Vieira. O Antony tem recebido muitas sondagens do futebol europeu e deve definir o seu futuro com muita cautela. Atlético de Madrid,
Bayer Leverkusen e Juventus surgem como principais interessados até o momento na contratação do jogador. Né? Já tem várias informações aí, né, de portais europeus, né, que o Atlético de Madrid, que a Juventus está interessado aí também na contratação do Antony. O Manchester United, que é o time que tem os direitos econômicos do Antony, cogita ouvir propostas de no mínimo 40 milhões de euros pelo Antony. O São Paulo tem 2,7% por conta do mecanismo de solidariedade. Tá? Então, ele vai ser vendido pelo Manchester United aí. Né? Ele estava emprestado no Betis, lá no Real Betis. Acabou o empréstimo dele. O Betis não tem condição de comprar o Antony, né? Porque ele é muito caro. O Betis não tem condição, então ele deve ser vendido aí, não pro Betis, mas sim para outro clube, porque ele não vai ficar no Manchester United. Não tem clima para lá, tá? Já sei informação que ele não vai jogar, que ele não vai ser aproveitado aí. Então, ele vai ser vendido. Você saber para onde, né? Se vai ser para Juventus, para o Bayer Leverkusen, para o Atlético de Madrid, ou para o Betis, né? Vai que os caras fazem alguma coisa lá e conseguem comprar aí o Antony do Manchester United, mas é fato que ele vai ser vendido e automaticamente quando ele for vendido, vai pintar uma grana aí nos cofres do São Paulo. Você pode ter direito a 2,7% por ser o clube formado do jogador. Cara, falando um negócio pra vocês, o que o Antony já rendeu de grana pro São Paulo é um negócio de doido, né, velho? Teve a grana que ele rendeu quando ele foi vendido, né? Que eu não vou lembrar agora de cabeça quanto foi exatamente. Aí quando ele sai do Ajax para ir pro Manchester United, foi vendido por uma bala. O São Paulo ganha 100 milhas, né? 100 milhões lá pela venda do Antony para o Manchester United, né? E o São Paulo ganhou muita grana porque o São Paulo tinha a porcentagem dos direitos dele e ainda tinha um mecanismo, né? E agora ele vai ser vendido de novo e vai ter mais grana entrando nos cofres do São Paulo. Então é impressionante como o Antony já rendeu muita grana e vai seguir rendendo mais grana aí pro São Paulo, porque ele vai ser negociado novamente. Ele que fez uma temporada espetacular no Betis, chegou lá desacreditado, né, cara? Ninguém dava mais muita coisa pelo Antony, porque ele foi muito mal do Manchester United, mas chegou lá no Betis, mano, comeu a bola, tanto que já tem vários times grandes, né, como Atlético de Madrid, Juventus, interessados aí em contratar o Antony. Vamos aguardar. Belezinha, meu querido? Se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.